Boa noite, meu nome é Sérgio e há alguns anos trabalhei como coveiro na funerária Santa Luzia, em León. Eu havia começado no trabalho recentemente e confesso que não era o que eu imaginava para minha vida, mas precisava do emprego para ajudar a pagar meus estudos de arquitetura. Uma noite, enquanto fazia meu turno de rotina, recebi a tarefa de preparar uma sepultura para uma criança que tinha falecido. Era um caixão pequeno e, ao carregá-lo para o local destinado, não pude evitar sentir uma onda de tristeza, pois eu tinha uma filha pequena em casa. Mas, como parte do trabalho, precisava manter uma atitude profissional e não me deixar afetar emocionalmente. Depois de finalizar a preparação, decidi limpar o local e arrumar a área onde o corpo seria velado no dia seguinte. A funerária estava calma e silenciosa. Enquanto limpava, ouvi passos leves no corredor, embora não houvesse mais ninguém além de mim e da funcionária responsável por preparar os corpos. Curioso, fui até o banheiro para ver se ela estava lá, mas o lugar estava vazio. Então, decidi me dirigir ao salão onde ela estava trabalhando. Bati na porta e perguntei se podia falar com ela por um momento. Ela saiu e, ao questioná-la, descobri que não havia mais ninguém na funerária além de nós dois. Ela parecia surpresa e me perguntou se eu estava certo do que tinha visto. Eu insisti que tinha ouvido passos de uma criança. Fomos juntos até o banheiro, mas não encontramos ninguém. O lugar estava deserto, a funcionária voltou ao seu trabalho e me pediu para avisá-la se eu visse algo mais estranho. Eu continuei com o meu trabalho, mas a inquietação não me deixava em paz. Estava convencido de que havia realmente algo ali. Mais tarde, enquanto preparava o salão para o velório, ouvi novamente o choro de uma criança. Fui até a sala onde os caixões eram mantidos e, ao me aproximar, o choro cessou abruptamente. Havia apenas o caixão da menina que eu tinha preparado, já fechado. Fechei a porta novamente e o choro recomeçou com intensidade. O som era desesperador e vindo claramente de dentro daquela sala. Não tive coragem de abrir a porta novamente. Sabia que aquele choro pertencia à menina que havia chegado naquela noite e também tinha certeza de que a menina que eu havia visto no banheiro era a mesma, né? Peguei minhas coisas e fechei a funerária, carregando comigo uma tristeza profunda. No dia seguinte, ao retornar ao trabalho, a menina estava sendo velada. Seus pais estavam devastados e ouvi a mãe dizer que sua filha sempre teve medo do escuro e não gostava de ficar sozinha à noite. O motorista permitiu que a mãe acompanhasse o caixão até o cemitério e foi nesse momento que eu entendi que a menina estava desesperada para que eu não a deixasse sozinha no escuro. O episódio me afetou profundamente. Minha esposa percebeu minha angústia e me aconselhou a pedir demissão e buscar outro trabalho, pois estava difícil para mim lidar com o que havia acontecido. Uma semana depois pedi demissão, mas a memória daquela pequena menina e seu choro desesperado ainda permanecem comigo. Até hoje, carrego a lembrança daquela noite e o entendimento de que, às vezes, até mesmo depois da morte, a solidão pode ser um tormento insuportável. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Quando Laura e eu, Gabriel, chegamos a Puebla para o funeral de nosso pai, Ricardo, nos deparamos com uma funerária pequena e sombria. A atmosfera estava carregada, como se o próprio lugar estivesse imerso em um pesar silencioso. Laura ficou encarregada de preencher os papéis burocráticos, enquanto eu cuidava dos preparativos necessários. Enquanto Laura estava na recepção preenchendo formulários e tentando manter a compostura, ouvi uma voz familiar chamando seu nome. Não era uma voz qualquer, era a voz de nosso pai. Laura, com o coração acelerado e o rosto pálido, seguiu o som até uma sala no final do corredor. Eu estava ocupado organizando algumas coisas, sem saber o que estava prestes a acontecer. Laura entrou na sala e encontrou o corpo de Ricardo deitado em uma maca, com os olhos escancarados. O que me deixou inquieto foi ver que o corpo se levantou e começou a falar, dizendo que precisava de ajuda para resolver um enigma que o mantinha preso naquele lugar. Laura, apavorada, tentou sair, mas a porta estava trancada e a chave estava com a recepção. Ela começou a gritar por socorro e eu e um funcionário da funerária ouvimos o desespero. Corremos até a sala e conseguimos abrir a porta.
Laura estava pálida e tremendo, e o corpo de Ricardo estava deitado novamente, exatamente como antes, como se nada tivesse acontecido. A sala estava silenciosa, sem vestígios do que Laura havia presenciado. Após essa experiência, decidimos encerrar o velório e deixar Puebla imediatamente. A sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo naquele lugar era esmagadora. Laura e eu ficamos profundamente abalados. E, para ser sincero, o medo que sentimos era quase palpável. Decidimos que não poderíamos ficar ali mais um minuto. De volta para casa, Laura e eu discutimos sobre o ocorrido. A explicação racional não parecia suficiente para o que vivenciamos. Tentamos falar com amigos e familiares, mas ninguém parecia ter uma explicação convincente. Alguns sugeriram que era o estresse e o luto que estavam fazendo nossa mente pregar peças, mas sabíamos o que vimos. Desde então, nossos dias foram marcados por uma sensação constante de que algo não estava certo. A funerária em Puebla nunca foi mencionada novamente, e a ideia de retornar ao lugar era algo que simplesmente não conseguimos considerar. O que aconteceu naquela sala nos deixou com uma sombra permanente sobre nossas vidas, um mistério que nunca conseguimos resolver. A experiência nos fez refletir sobre a fragilidade da nossa existência e o que pode acontecer quando a linha entre a vida e a morte se torna indistinta. O medo e a incerteza ficaram conosco, um lembrete constante de que algumas coisas estão além da nossa compreensão. Aquele dia em Puebla marcou um antes e um depois em nossas vidas, e a sensação de que nosso pai ainda estava preso em algum lugar entre dois mundos é algo que nunca vamos esquecer. Dando sequência, vamos a mais um relato. Fui para a Serra do Rio do Rastro com o Matheus e o Kaique num fim de semana em que ninguém queria saber de cidade, bar ou internet. A ideia era simples: subir a trilha mais escondida que encontrássemos, acampar longe de qualquer sinal de vida e registrar o lugar com nossas câmeras. Eu sempre tive uma obsessão por captar paisagens com neblina. Acho que tem algo ali, como se a própria natureza escondesse partes de si para quem não está pronto para ver tudo de uma vez. Nunca pensei que um fim de semana assim me deixaria com tanta dificuldade para dormir desde então. Subimos por uma trilha paralela, pouco usada, segundo um guia local que encontramos numa lanchonete de beira de estrada. Ele apontou o caminho, mas com uma expressão que me incomodou. Disse que o lugar era bom para foto, mas que a noite caía rápido ali e que o tempo lá em cima não seguia o mesmo ritmo do resto da serra. Rimos, claro. Quem mora na cidade sempre acha que esse tipo de comentário é só superstição rural. Depois de quase 4 horas de subida, com mochilas pesadas e silêncio quebrado só pelo som dos galhos sob nossas botas, achamos um platô. Era perfeito. Um espaço plano, seco, com vista direta para a queda da serra. A neblina vinha e ia como se tivesse vida própria. Montamos as barracas perto da borda, armamos o tripé, testamos a luz e preparamos um café meio queimado no fogareiro. A noite caiu do nada. Uma hora a luz estava dourada e na outra o céu parecia uma cortina preta descendo sem transição. A temperatura despencou. Entramos nas barracas com casacos grossos e cobertas até o nariz. Acordei no meio da madrugada sem saber por quê. O tipo de despertar que vem seco, como se alguém tivesse me puxado de um sonho que não lembro. Fiquei deitado por alguns segundos tentando ouvir o que me acordou. E aí vi a luz. Uma lanterna acesa do lado de fora, a poucos metros. A princípio achei que fosse o Kaique, talvez indo urinar ou pegar algo na mochila, mas quando me virei para falar com ele, os dois estavam lá, dormindo. Um roncava baixo, o outro ressonava com respiração pesada. Saí devagar, tentando não fazer barulho. A lanterna ainda estava acesa, parada. Quando cheguei perto, apagou, do nada, nem clique nem movimento, só apagou. Olhei ao redor, tentei chamar, mas a minha voz morreu no ar denso. Caminhei alguns passos na direção da trilha, guiado só pela claridade fraca da lua entre nuvens, e foi aí que vi as pegadas. Eram descalças e pequenas, pareciam de criança. Mas o que me fez recuar um pouco não foi o tamanho, foi a direção. Elas vinham do penhasco, não iam para lá. Segui, sem entender. As marcas estavam nítidas no barro. Caminhavam em linha reta até a beirada. Quando cheguei, me inclinei. Nada, só o vazio. O abismo começava ali
e a neblina escondia tudo depois de alguns metros. O silêncio era absoluto e por um instante tive certeza de que não estava sozinho. Não por som, não por visão, mas por uma sensação presa no corpo, como quando alguém te observa sem fazer barulho. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Voltei rápido. Ao me aproximar da barraca, vi algo preso na lona. Uma pulseira, de miçangas, velha, com cores desbotadas, como se tivesse ficado tempo demais exposta ao tempo. Peguei com cuidado. Nenhum de nós levava esse tipo de coisa. Entrei de novo na barraca e fiquei acordado até o céu começar a clarear. No café da manhã, contei o que aconteceu. Eles riram, desconversaram, disseram que eu devia ter sonhado acordado, mostrei a pulseira. O riso deles morreu na hora. Ninguém conhecia, e o silêncio que se instalou foi diferente, como se cada um tentasse não levar a sério, mas ao mesmo tempo evitasse olhar direto para a pulseira. Decidimos passar mais uma noite ali. O clima tinha melhorado e queríamos aproveitar as fotos com luz diferente. Mas algo estava diferente. O ar parecia parado demais, nenhum inseto, nenhum som de pássaro. À tarde, caminhamos por uma trilha curta que ia para uma clareira entre árvores. Havia troncos queimados ali, dispostos em círculo, e mais pegadas, dessa vez várias, todas descalças, cruzando em direções aleatórias, como se alguém tivesse dançado ou corrido ali, nenhuma explicação. Na segunda noite ouvi de novo, mas dessa vez não era só luz. Ouvi passos ao redor da barraca, lentos, espaçados. Quando tentei acordar o Kaique, ele já estava com os olhos abertos. Mateus também. Nenhum de nós falava. Ficamos ali em silêncio, ouvindo. Os passos paravam, voltavam. Em certo momento vinham de dois lados ao mesmo tempo. Alguém arranhou a lona da minha barraca. Não gritei, não saí. Só fiquei imóvel até o dia clarear. Na manhã seguinte, as cordas que prendiam uma das barracas estavam soltas. A lona rasgada numa das pontas, como se alguém tivesse cortado de propósito. Não falamos sobre isso. Apenas desmontamos tudo em silêncio. No caminho de volta, ninguém quis parar para foto. E quando finalmente chegamos na estrada, o alívio veio acompanhado de uma certeza. Aquele lugar não era só trilha, pedra e neblina. Tinha algo ali que não queria ser incomodado. Algumas semanas depois, recebi uma ligação do Mateus. Disse que a mãe dele achou a pulseira na mala, mesmo ele tendo deixado comigo. Liguei para o Kaique. Ele também encontrou uma miçanga solta no bolso do casaco. Eu tenho sonhado com uma criança descalça, parada na beira do penhasco, com os olhos fixos nos meus. E não consigo entender como esse tipo de coisa entra na nossa vida. Mas a partir daquele acampamento, comecei a fotografar lugares com mais cautela, porque às vezes registrar algo é o mesmo que chamar a atenção de quem nunca quis ser visto. Se você está gostando dos relatos, curta o vídeo e ajude o canal a crescer. Agradeço a todos pelo apoio. Agora vamos continuar? Há muitos anos minha mãe faleceu e fui obrigado a ir ao seu funeral em uma pequena cidade no interior do México, chamada San Miguel de Allende. Levei meus filhos e meu marido, Alejandro. Não nos dávamos bem com minha mãe, Isabel. Ela sempre foi uma mulher de temperamento forte, controladora e severa com todos ao seu redor, especialmente comigo e com meu irmão Javier. Isabel nunca nos machucou fisicamente, mas suas palavras eram afiadas como facas. Nos últimos anos de vida, minha mãe se envolveu com um grupo de pessoas estranhas, seguidores de práticas ocultas e rituais sombrios. A casa onde ela vivia começou a ter uma atmosfera pesada, quase sufocante. Barulhos inexplicáveis e sombras misteriosas tornaram-se comuns. Foi então que decidi afastar minha família desse ambiente, mudando-me para a capital. Quando recebi a notícia da morte de minha mãe, Javier me ligou, informando que o corpo dela estava na funerária local e que precisávamos organizar tudo para o funeral. Chegamos em um dia frio de novembro, um clima típico para a região. O céu estava escuro e ameaçador, refletindo a tristeza e tensão que sentíamos. Assim que chegamos à funerária, soubemos que minha mãe havia sido encontrada morta em sua poltrona favorita e a causa da morte foi um infarto fulminante. Enquanto preenchíamos os papéis necessários, Javier teve que sair para cuidar de seu bebê recém-nascido, deixando-me sozinha na recepção. Foi nesse momento que eu vi claramente
a voz de minha mãe chamando meu nome. Helena, vem aqui. Eu sabia que ela estava morta, mas a voz era inconfundível. Um arrepio percorreu minha espinha, mas decidi seguir a voz, movida por uma mistura de medo e curiosidade. O corredor era longo e estreito, com várias portas fechadas. Conforme me aproximava do fim do corredor, a voz de minha mãe se tornava mais insistente. Finalmente parei diante de uma porta marcada como acesso restrito. Meu coração batia descontroladamente enquanto eu girava a maçaneta. O quarto estava escuro e eu acendi a lanterna do celular para iluminar o ambiente. O que vi me deixou petrificada. Minha mãe estava deitada em uma maca, com os olhos abertos, fixos no teto. Enquanto eu processava aquela visão aterrorizante, ouvi um som de arranhão. Dirigi a luz novamente para minha mãe e a vi sentada, olhando diretamente para mim. Fiquei paralisada de medo, incapaz de mover um músculo. Então ela começou a sussurrar: Helena, você não deveria ter vindo. Eu recuei lentamente, tentando não fazer barulho, mas ao virar-me para sair, tropecei e caí. A lanterna caiu da minha mão e a sala ficou mergulhada na escuridão. Eu podia sentir a presença dela se aproximando cada vez mais perto. Gritei por ajuda, mas minha voz parecia abafada pela escuridão. De repente, as luzes se acenderam e um funcionário da funerária entrou correndo, seguido por Alejandro Xavier. Eu estava tremendo e chorando, incapaz de explicar o que havia acontecido. Eles me ajudaram a levantar e me levaram para fora do quarto. Não falei nada sobre o que vi, temendo que pensassem que eu estava louca. No dia seguinte, voltamos para o velório. A atmosfera ainda estava pesada e opressiva. Meus filhos estavam na sala com o caixão, enquanto eu e Alejandro resolvíamos os últimos detalhes. De repente percebi que minha filha mais nova, Sofia, não estava mais na sala. Desesperada, comecei a procurá-la pela funerária. Ao entrar novamente no corredor escuro, ouvi sua voz vindo do mesmo quarto onde vi minha mãe na noite anterior. Abri a porta e lá estava Sofia, de pé ao lado da maca vazia, conversando com alguém invisível. Quando me viu, ela disse: Mamãe, a vovó quer que eu vá com ela. Meu coração quase parou. Peguei Sofia nos braços e corri para fora daquele quarto. Não olhei para trás, mas podia sentir a presença de algo sombrio nos seguindo. Chegamos à sala principal, onde Alejandro estava esperando, e saímos da funerária o mais rápido possível. Depois daquele dia, nunca mais voltamos a São Miguel de Allende. Levamos Sofia a um terapeuta e eu comecei a frequentar a igreja regularmente, buscando proteção para minha família. A experiência na funerária me deixou marcada para sempre e ainda hoje rezo todas as noites para que minha mãe encontre paz e que nenhum mal venha nos atormentar novamente. Agora seguimos com o próximo relato. Eu trabalhava como recepcionista na funerária La Paz, em Guadalajara. Era um emprego temporário para pagar meus estudos em medicina, mas definitivamente não era o trabalho dos meus sonhos. Minhas responsabilidades incluíam atender as famílias que chegavam para organizar os funerais, responder perguntas sobre os serviços e garantir que tudo estivesse em ordem durante os velórios. Um dia, enquanto me preparava para um funeral, um homem alto, de terno impecável, entrou na recepção. Ele parecia perdido. Perguntei se ele precisava de ajuda e ele me olhou com uma expressão confusa, perguntando onde estava. Expliquei que ele estava na funerária La Paz e que um funeral estava prestes a começar. Ele agradeceu e saiu, ainda com um olhar perplexo. Mais tarde, já no fim da tarde, fui até a sala de descanso para pegar um café. Ao passar pela janela que dava para a sala de velório vazia, vi o mesmo homem sentado em uma das cadeiras. Aquela sala não estava em uso e deveria estar trancada. Intrigada, tentei abrir a porta, mas estava realmente trancada. Bati na porta para chamar a atenção dele, mas ele continuou olhando fixamente para frente, ignorando meus esforços. Decidi chamar o segurança, Diego, para me ajudar a resolver a situação. Expliquei o que estava acontecendo e ele me garantiu que ninguém poderia estar ali, já que ele havia trancado a sala mais cedo. Quando chegamos lá, para minha surpresa, a sala estava vazia. Diego olhou para mim com preocupação, perguntando se eu tinha certeza do que havia visto. Eu insisti que não estava imaginando coisas. De volta à recepção, ainda perplexa com o que havia acontecido, continuei meu trabalho.
Mais tarde, quando fui verificar a sala onde estava acontecendo o velório, vi uma foto do homem que havia visto mais cedo ao lado do caixão. Meu coração disparou. Aquele era o mesmo homem com quem eu havia falado mais cedo. Fiquei em choque. Um colega, Javier, notou minha expressão e perguntou se eu estava bem. Contando tudo o que havia acontecido, ele me surpreendeu dizendo que acreditava em mim. Ele trabalhava lá há anos e também havia testemunhado eventos inexplicáveis. Javier explicou que era comum que almas de pessoas falecidas não percebessem imediatamente que haviam morrido e que, por isso, às vezes apareciam em lugares familiares. Apesar do medo inicial, continuei no emprego por mais alguns meses, acostumando-me lentamente com os fenômenos estranhos. Eventualmente, consegui um emprego melhor e pedi demissão. Hoje, quando lembro dessa experiência, fico grata por ter passado por aquilo, pois me ensinou a ter mais respeito e compreensão por coisas que vão além da nossa compreensão imediata. Agora continuamos com o próximo relato. Faziam anos que eu não via minha tia Rosa. Sempre achei ela uma pessoa reservada, quase um enigma na nossa família. Quando soubemos que ela faleceu, meu marido Henrique e eu viajamos para a cidade de Oaxaca para o funeral. A funerária era antiga, com corredores escuros e um cheiro de mofo que parecia impregnar tudo. Enquanto preenchia os papéis necessários, ouvi claramente minha tia Rosa chamando meu nome. No começo, achei que fosse só minha imaginação, mas a voz continuava, cada vez mais insistente. Movida pela curiosidade, segui a voz até uma sala no final do corredor. Ao entrar, encontrei o corpo de minha tia Rosa em uma mesa de preparação. Seus olhos estavam abertos e havia um sorriso perturbador no rosto dela. Antes que eu pudesse reagir, Rosa se sentou e começou a dizer palavras em um idioma que eu não conhecia. Recuo foi minha reação imediata, mas a porta atrás de mim se fechou com um estrondo. Rosa começou a levantar-se da mesa e eu corri para a porta, batendo e gritando por ajuda. Finalmente, Henrique e um funcionário da funerária chegaram e abriram a porta. O corpo de Rosa estava deitado novamente, inerte. Eu, em estado de choque, fui levada para fora da sala. Decidimos deixar o Oaxaca no dia seguinte e eu nunca mais voltei. O que aconteceu naquela sala me assombra até hoje. Às vezes, quando estou sozinha, sinto como se algo ou alguém estivesse me observando. Henrique tentou me convencer de que foi apenas minha mente pregando peças devido ao estresse e ao luto, mas eu sei o que vi e ouvi. Depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Tive pesadelos constantes com minha tia Rosa, sempre com aquele mesmo sorriso perturbador. Acordava no meio da noite suando frio, com a sensação de que ela estava ao meu lado. Henrique se preocupava cada vez mais comigo e nossa relação ficou abalada. Ele dizia que eu precisava de ajuda. Mas como explicar a alguém algo que parece tão irreal e ao mesmo tempo tão vívido? Nos meses que se seguiram, comecei a pesquisar sobre fenômenos paranormais, tentando encontrar alguma explicação para o que aconteceu. Li sobre casos semelhantes, pessoas que também tiveram experiências que desafiam a lógica. Isso me trouxe algum conforto, mas também aumentou meu medo. Se outras pessoas passaram por isso, poderia acontecer novamente comigo? Evitei falar sobre isso com minha família. Sabia que eles também estavam lidando com a perda de tia Rosa e não queria adicionar mais peso ao sofrimento deles. Mas havia momentos em que minha mãe me olhava com uma mistura de preocupação e entendimento, como se soubesse que algo mais tinha acontecido. A vida seguiu em frente, mas aquela noite na funerária de Oaxaca ficou gravada na minha memória. Nunca vou esquecer o olhar de minha tia Rosa e as palavras estranhas que ela proferiu. Alguns dias são mais fáceis do que outros, mas sempre há uma sombra pairando, um lembrete do inexplicável que presenciei. Decidimos nunca mais voltar para Oaxaca. O que quer que tenha acontecido lá, ficou lá, mas as cicatrizes mentais continuam comigo. Henrique e eu seguimos nossas vidas, tentando encontrar um novo normal, mas no fundo sei que aquela experiência me mudou para sempre. A voz da minha tia Rosa ainda ecoa na minha mente um mistério que talvez nunca seja resolvido. Me diz aí nos comentários qual dessas histórias já te deixou olhando para trás no corredor escuro. Agora segura firme, porque o próximo já vai começar. Eu compartilho minha história
com a esperança de que não zombem de mim e que acreditem no que vou contar. Também menciono que devo contá-la em 3 partes. Para começar a contá-la, precisamos voltar 70 anos, quando meu avô era apenas uma criança. Eu não o conheci. O que estou prestes a contar foi o que meu pai me contou. Este é o início. Era o ano de 1953 e a colônia onde meu avô vivia estava tão afastada do barulho do centro da cidade que às vezes, mesmo naquela época, dizia o avô, parecia um lugar esquecido no tempo. As ruas eram de terra e as casas modestas, mas eram cercadas por árvores e mato até onde a vista alcançava. As crianças, como meu avô, caminhavam vários quilômetros até a escola todos os dias, rindo e brincando, enquanto cruzavam os caminhos. Havia uma casa em particular que sempre chamava a atenção das crianças. Era uma casa velha, mas muito grande, com muros de pedra escurecidos pelos anos e um jardim que parecia mais um pequeno bosque. Nessa casa vivia um menino muito estranho, a quem todos chamavam de menino monstro ou menino doido. Ninguém sabia seu verdadeiro nome. Ele era solitário e sempre estava no jardim, mas nunca brincava com outras crianças. Ele quase sempre usava uma máscara de tecido que só deixava ver seus olhos escuros e seu cabelo longo. Às vezes ele vestia um lençol inteiro muito sujo que o cobria completamente, com apenas 2 buracos para os olhos, como um fantasma. Diziam que ele tinha 10 anos, mas sua altura superava a do irmão mais velho do meu avô, que tinha 12. O menino nunca falava. Meu avô e seus amigos às vezes tentavam cumprimentá-lo quando passavam, mas ele apenas os olhava em silêncio, grudado na grade. Havia algo naqueles olhos que deixava todos desconfortáveis, uma espécie de tristeza e raiva contidas que ninguém realmente entendia. As crianças evitavam aquela casa, exceto quando passavam por lá em grupo, esperando não ver o menino atrás da grade. Um dia, ao voltar da escola, meu avô e seus amigos notaram algo estranho. O jardim do menino estava vazio e as grades ao redor estavam dobradas, quebradas. Havia um ar estranho na colônia e logo souberam o porquê. Um jovem dos arredores, que sempre zombava do garoto, havia desaparecido junto com seus pais. Esse menino, de apenas 8 anos, costumava ficar na frente da grade do jardim para provocar o garoto, mostrando-lhe doces e brinquedos que depois afastava de seu alcance, rindo. A história que se contava era aterradora. Em um ataque de fúria, finalmente o menino monstro reagiu. Em um momento, como um animal selvagem, teve o suficiente. Dizem que ele agarrou o pequeno pela camisa, puxando-o com tanta força contra as grades que quase o arrastou para dentro do jardim, fraturando sua clavícula como se fosse madeira velha e apodrecida. Os pais daquele menino de 8 anos encontraram a cena, atraídos pelos gritos. A mãe do menino monstro saiu de casa gritando de horror diante do que via, diante do que seu filho havia provocado. De alguma forma conseguiu fazer com que ele soltasse o garoto de fora, já com metade do corpo dentro, que não parava de gritar de medo e dor. No meio do caos, o rapaz fugiu, correu, e absolutamente ninguém conseguiu alcançá-lo, ou ninguém quis fazê-lo. Ninguém sabia onde ele estava. E seu desaparecimento encheu de medo todos na colônia. Com aquela força, com aquela loucura, e tendo despertado a violência, ninguém sabia do que ele seria capaz. Houve quem dissesse que ele ria enquanto puxava o menino para dentro pelas grades, gargalhando ao ouvir os ossos se quebrando. Aquela noite meu avô não conseguiu dormir. A imagem do menino com sua máscara de tecido perseguia seus pensamentos. Meses depois, uma noite, meu avô foi acordado de repente. Sua irmã mais nova, Maria, estava parada na escuridão de seu quarto, com os olhos cheios de medo, ainda sonolento. Levantou-se rapidamente e foi até a janela. Não havia nada lá, apenas a escuridão e o som distante da noite. Ele pediu a Maria que descrevesse o que havia visto. A menina, tremendo, contou que a coisa estava olhando para dentro da cerca do jardim. Disse que tinha cabelo comprido e era alto como seu pai, mas que tinha os olhos de uma criança. Seu nariz era caído, como se estivesse derretido, disse Maria. Era muito longo e muito fino. Pendurava alguns centímetros abaixo da boca. Meu avô sentiu um calafrio percorrer sua espinha, embora esse último detalhe parecesse mais vindo da imaginação da menina. Mesmo assim, pegou uma lanterna e saiu ao jardim, decidido a investigar.
Ele caminhou com cuidado, seus pés faziam a grama seca ranger sob seus passos. Espiou pela cerca onde sua irmã havia visto aquela figura horrenda e ali, à distância, viu algo caminhando lentamente pela rua solitária da madrugada, afastando-se, arrastando algo, um lençol sujo. Aquela figura, embora mais alta e magra do que lembrava, era inconfundível. O menino havia voltado, seus movimentos eram desajeitados e a lua cheia iluminou brevemente seu rosto deformado antes de desaparecer na mata. O mistério sobre o menino ficou gravado na memória do meu avô. Ninguém voltou a vê-lo, mas sua presença era sentida em cada canto. Essa história continuou 30 anos depois. Meu pai, então um menino de 10 anos, havia crescido na mesma área rural que seu pai, aprendendo a conviver com suas lendas. A mais importante de todas era a do monstro, um ser que se mencionava em sussurros e que com o tempo havia se tornado uma parte importante do folclore local. Alguns o descreviam como um homem muito alto. Alguns diziam que ele media cerca de 2 metros, enquanto outros afirmavam que sua altura era descomunal, chegando a ser bem mais que isso. Também diziam que ele tinha muito pouco cabelo, mas esse pouco que tinha era extremamente longo. Ele sempre usava uma máscara de tecido que só deixava ver seus olhos, que pareciam escurecidos pelo tempo. Meu pai sempre acreditou que se tratava de uma lenda, uma história, para assustar as crianças e mantê-las longe de certos lugares depois do anoitecer. Mas sua percepção mudou naquela noite, a noite em que tentou fugir de casa. Houve uma discussão muito forte e meu pai, com o temperamento impulsivo de uma criança, decidiu que não podia mais suportar. Ele pegou uma pequena mochila, colocou algumas roupas e algo para comer e esperou que todos dormissem. Então, com muito cuidado, saiu de casa. A noite estava escura e a lua mal iluminava o caminho. Meu pai avançava com passos rápidos, decidido a deixar para trás o que descrevia como uma vida triste. Ele caminhou durante o que lhe pareceram horas, até que chegou ao velho caminho de pedra que levava à parte mais afastada, à parte mais antiga, lá onde as luzes das casas desapareciam e o silêncio se tornava ainda mais profundo. Ele ouviu um barulho que o fez parar de repente, um estalo de galho seguido de uma espécie de sussurro que parecia se arrastar com o vento. Meu pai virou a cabeça procurando a origem do som e então o viu. À distância, uma figura alta e desajeitada se movia entre as árvores. Era alto demais para ser um homem normal e seu andar era torto, quase antinatural, como se não soubesse andar. Ele não conseguia ver seu rosto, não conseguia ver se usava aquela lendária máscara de tecido. O coração do meu pai começou a bater tão forte que ele sentiu que poderia ter um ataque cardíaco. As histórias que um dia ouviu ganharam vida em sua mente, todas de repente, e a figura parecia se encaixar perfeitamente nelas. Sem saber o que fazer, ele recuou lentamente, esperando que a figura não o tivesse visto, mas o que estava lá parou, levantou a cabeça e seus olhos escurecidos e profundos encontraram os do meu pai. O medo percorreu seu corpo em uma descarga de adrenalina e por um momento ele ficou paralisado de terror. A figura começou a se mover em sua direção. Meu pai se virou e correu tão rápido quanto pôde, sem olhar para trás. Os sons de seu coração, de seus próprios passos e de sua respiração ofegante eram tudo que ele conseguia ouvir. Ele já não sabia se aquela coisa o seguia, mas não se atrevia a parar, não se atrevia nem mesmo a olhar para trás enquanto corria desesperado. Ele já não sabia se aquela coisa o seguia, mas não se atrevia a parar, não se atrevia nem mesmo a olhar para trás enquanto corria desesperado. Conforme corria, começou a pensar no que poderia fazer, procurando casas onde pudesse se esconder, mas não havia uma única luz acesa, nem um único sinal de vida em seu caminho. Finalmente, ao longe, ele viu um pequeno carrinho sendo empurrado por uma figura magra e outra de 4 patas que o seguia. Correu em direção a eles com todas as suas forças e, ao se aproximar, viu que era um rapazinho que não chegava aos 13 anos empurrando um carrinho de cachorro-quente, seguido por um cachorro, um animalzinho de rua tão magro quanto seu dono. Meu pai pediu ajuda e o menino olhou por sobre o ombro de meu pai. Viu aquela figura alta se aproximando e, sem hesitar, deixou o carrinho ali e correram os 3 juntos até um terreno baldio totalmente escuro.
Meu pai disse que não estariam seguros ali, mas o menino respondeu que se aquela coisa estivesse atrás deles, não estariam seguros em nenhum lugar. Eles tinham que confiar que ele não os descobrisse, que não imaginasse que iriam se esconder ali ao seu alcance. Eles se enfiaram entre alguns entulhos e se cobriram com papelões molhados. Apesar da escuridão, puderam notar aquela figura enorme caminhando pela rua e depois virando em sua direção, como se pudesse farejá-los, como se pudesse senti-los. A figura começou a levantar os papelões, procurando por eles. Meu pai não parava de olhar para ele, era muito alto e estava só os ossos. Parecia um cadáver andando e aquele cheiro horrível que se cravava no nariz do meu pai o fazia saber que nada daquilo era um sonho, nem uma visão. Quando ele estava prestes a chegar até eles, o cachorro saiu correndo dali. A coisa correu atrás dele. Depois de alguns segundos, meu pai e o jovem saíram de entre o entulho. Meu pai perguntou pelo cachorro e o jovem disse que ele ficaria bem, que ele sempre encontrava o caminho de casa. O jovem simplesmente voltou para seu carrinho e se preparou para seguir seu caminho na direção oposta à casa de meu pai. Meu pai perguntou-lhe sobre aquela coisa. O jovem respondeu: "É o que resta dele. O monstro morreu há muito tempo." Meu pai viu. Encontraram seu corpo grande perto do caminho de terra onde termina o pomar, meio enterrado pelo tempo. Já estava seco, mas ainda podia ser reconhecido, e o entregaram para sua mãe. Dizem que ela o enterrou. Isso que anda por aqui. Quem sabe o que é agora. Agora, aos 32 anos, recém-divorciado e carregando o peso de uma vida que parecia desmoronar, voltei à casa dos meus pais. A vizinhança, que antes era cheia de vida, agora está quase deserta. As casas, antes cheias de risos e conversas, agora estão num total silêncio. A solidão que se respirava era esmagadora, como a minha, como a que eu estou vivendo. Talvez por isso eu tenha voltado. A casa em frente, por exemplo, está vazia. Os vidros quebrados e as paredes descascadas eram testemunhas do abandono. Mas toda noite se ouvia um ruído incessante vindo de lá, o som de uma velha canção. Parecia familiar, embora eu não conseguisse lembrar de onde. Talvez sempre estivesse lá durante o dia também, mas como eu só chegava para dormir, aquele som se fazia presente no meio do silêncio da rua. A melodia era meio chata, uma espécie de música antiga que se repetia num loop interminável. Passei várias noites em claro, tentando ignorar a música, mas não dava. Finalmente, uma noite, decidi ver do que se tratava. Atravessei a rua com o coração batendo forte no peito. A porta da casa em frente estava entreaberta. Empurrei com cuidado e entrei. Um cheiro de mofo e decomposição me atingiu, fazendo meu estômago revirar. As paredes estavam cobertas de mofo e sujeira, e o chão parecia querer afundar. Explorei a casa com cautela, iluminando o caminho com a lanterna do meu celular. Encontrei sinais muito claros de que alguém morava ali clandestinamente. Havia restos de comida, cobertores sujos e roupas jogadas pelo chão. Mas o que mais me perturbou foram as manchas de sangue seco e os ossos espalhados pelo lugar. Rezava para que fossem de animais, mas no fundo da minha mente uma voz me dizia que não eram. Enquanto tentava assimilar o que via, ouvi passos se aproximando pela parte de trás. Meu coração acelerou e, sem pensar duas vezes, saí correndo de volta para minha casa. Atravessei a rua e entrei correndo, me escondendo atrás da porta, tremendo de medo, com a certeza de que algo ou alguém habitava ali, perto de mim. Nas noites seguintes, tentei ignorar a música, tentei não espiar pela janela, mas numa noite, os latidos dos cachorros se intensificaram. O que vi me deixou sem fôlego. Uma figura enorme, definitivamente passando dos 2 metros, muito magra e carregando um grande saco nas costas. Um saco que parecia pequeno em comparação com aquela coisa, mas que parecia pesado. Por um momento, aquela figura parou e olhou para minha janela como se pudesse me ver pela fresta da cortina. Fechei tudo de uma vez e me escondi no canto mais escuro da minha casa. Liguei para a polícia para relatar o que acabara de ver, algo estranho. Mas horas se passaram e eles não vieram. Finalmente, o telefone tocou às 3 da manhã. Mal havia conseguido dormir quando ele me acordou. Era Eline, minha irmã. Fazia anos que eu não falava com ela. Ela me contou sobre um sonho terrível que tinha tido. Ela disse que se levantou e viu uma criatura horrível atrás da cerca, olhando para dentro com uma fúria indescritível nos olhos. Você se lembra do que nosso pai nos contava?
para não sairmos à noite daquela lenda, daquela história? Respondi que sim, sentindo um arrepio percorrer meu corpo. Sonhei exatamente com isso, com algo que parecia exatamente como eu sempre imaginei. Disse a ela que estava tudo bem e desliguei, mas não pude evitar levar seu sonho a sério. Não pude evitar ir até aquele quarto pequeno que foi meu por tanto tempo, abrir a cortina, esperando que tudo fosse apenas isso. Um sonho, que não houvesse nada atrás da cerca, olhando pela janela como na história do meu avô, como nos meus pesadelos de criança. E ao invés de fazer isso lentamente, ao invés de esperar, simplesmente abrir de uma vez, o que vi foi horrível. Era um ser velho, magro, como se fosse um morto-vivo, completamente deformado, com um nariz extremamente longo, monstruosamente deformado e cheio de crostas. Aquele rosto estava colado na janela, com aqueles olhos cheios de um ódio tão profundo que pareciam dois poços sem fundo. Corri para me esconder, mas antes que pudesse fazer isso, ouvi o som de uma viatura se aproximando. Saí correndo para avisá-los, disse que um homem perigoso estava tentando entrar. A princípio eles não me levaram a sério, pude ver. Mas quando descrevi a coisa, seus rostos mudaram, como se já tivessem ouvido aquela descrição antes. Eles me pediram para subir na viatura e com suas armas em punho foram verificar. Mas não encontraram nada. Ainda moro na casa dos meus pais. E embora a música não seja mais ouvida, algo me diz que isso não foi o fim. Algo ainda está perto. Não sei se algum dia poderei deixar o medo para trás, mas todas as noites fecho bem as janelas e as portas, esperando que as histórias da minha família sejam apenas isso, histórias. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora seguimos com o próximo relato. Eu estava com 2 amigos da faculdade, fazendo uma viagem de acampamento no fim de semana em Miles Standish Forest, em Massachusetts. Vou usar nomes diferentes para preservar a privacidade deles, então vou chamá-los de Ryan e Jim. Ryan e eu não temos experiência em atividades ao ar livre, então foi Jim quem nos guiou por tudo. Ele nos levou a um pequeno local perto do rio. Era alguns quilômetros pela floresta e havia um campo enorme bem na beira do rio, onde montamos o acampamento. Quando chegamos lá, não havia mais ninguém. Montamos tudo bem no meio do campo, entre a floresta e o rio. Depois pegamos as cervejas e sentamos ao redor da fogueira. Pouco tempo depois de chegarmos, vi algumas pessoas perto da linha das árvores. Pareciam caçadores, com roupas sujas e mochilas, como se estivessem se camuflando na floresta, mas não vi rifles. Eles estavam bem longe, então talvez eu não conseguisse ver direito. Apontei para meus amigos e Jim ficou com uma expressão intrigada. Ele disse que caçar nessas florestas era ilegal e que nem era temporada de caça. Ele parecia realmente preocupado com a presença deles ali. Ryan brincou que ele estava levando isso muito a sério e voltamos às nossas conversas aleatórias. Algumas horas depois, concordamos em encerrar a noite. O sol já havia se posto há algum tempo e a caminhada nos cansou bastante. Todos fomos para nossas tendas, mas, não estando acostumado, achei difícil dormir. Algo em estar ao ar livre, em uma pequena tenda deitado em um colchão inflável fino, me deixava desconfortável. Acho que fiquei deitado por umas 2 horas e, nesse ponto, só esperava conseguir dormir um pouquinho. Mas então, algo me despertou imediatamente. Passos vindo em direção às nossas tendas. A princípio, pensei que fosse Ryan ou Jim, provavelmente voltando do banheiro, mas juro que teria ouvido eles abrindo o zíper da tenda e saindo. Apenas alguns segundos depois, percebi que havia mais de um par de passos. Eram 2 ou 3, talvez até mais, todos andando em linha. Olhei para a parede fina da minha tenda, pensando que deveria ver as luzes deles se aproximando, mas não havia nenhuma luz. Certamente quem quer que estivesse lá fora tinha que ter visto nossas tendas montadas no meio de um campo aberto. E ninguém em sã consciência passaria por nós assim. Eu não sabia o que fazer, então fingi estar dormindo, ouvindo silenciosamente eles se aproximarem. A linha de pessoas passou provavelmente a poucos metros de nós, andando bem ao nosso lado. Assim que eles estavam longe o suficiente, abri silenciosamente o zíper da minha tenda e olhei para fora. Assim que fiz isso, Ryan também abriu a dele. Nos olhamos e depois olhamos para o grupo.
Eles eram quase invisíveis, mas definitivamente ainda estavam se afastando. Saí da minha tenda e abri a de Jim, acordando ambos. Explicamos o que aconteceu e, surpreendentemente, ele parecia ainda mais doido do que nós. Provavelmente porque já tinha acampado muitas vezes e sabia o quão estranho isso era. Começamos a arrumar nossas coisas. Não fazia sentido ficar o resto da noite naquele lugar. Enquanto guardávamos, Jim de repente nos disse com uma voz baixa para nos apressarmos. Olhamos para ele e depois seguimos seu olhar para a linha das árvores. O grupo agora parecia ter 5 ou 6 pessoas. Eles estavam parados, nos observando. Minha adrenalina estava a mil e joguei tudo na minha mochila. Todos corremos para a trilha. Deixamos as luzes apagadas para, com sorte, não sermos vistos. O resto da caminhada mal conseguimos ver alguma coisa. Felizmente conseguimos voltar, mas o que aquele grupo estava fazendo lá é desconhecido. Com base em tudo, não acho que nosso encontro com eles tenha sido um acidente. Certamente planejavam coisas que eu nem gosto de imaginar. Agora vamos para o próximo relato. Hoje eu tenho quase 60 anos, mas quando eu era pequeno havia rumores de que o padre da nossa cidade fazia coisas que não eram permitidas na igreja. Esses comentários surgiram porque ele estava na igreja há mais de 10 anos e normalmente eles eram substituídos em 1 ou 2 anos. Além disso, o pessoal da paróquia não falava nada sobre ele, como se fosse estritamente proibido ou talvez por medo. Fora isso, uma vez por mês, pelo menos uma pessoa desaparecia, seja adulta ou adolescente, mas sempre do sexo feminino. Foi assim que, numa noite que eu acreditava ser normal como as outras, acabei observando algo completamente estranho. Naquela vez eu estava sentado nos móveis da minha casa, ao lado da janela da sala que permitia ver perfeitamente a rua. Eu li um livro que meu pai me deu e naquela hora o silêncio reinava, nada me distraía. Eu aproveitava até que meus olhos se fechassem sozinhos. Foi então que, pela janela, vi um homem vestido como padre. Ele parecia diferente, não pude confirmar que era ele, mas ele olhava para os lados com frequência, como se não quisesse que ninguém o seguisse ou o visse. Fiquei curioso e algo dentro de mim dizia que eu tinha que sair e ver para onde ele ia. Foi o que fiz. Abri a porta em silêncio e me escondi nas sombras das árvores enquanto passávamos rua após rua. A surpresa foi quando ele caminhou em direção ao bosque e entrou nele. Eu não entendia por que ele faria isso, nem com que finalidade, mas tive que acelerar o passo para não perdê-lo entre as árvores. O som dos animais por ali abafava o som dos meus passos. Estavam relativamente próximos. Em 1 ou 2 ocasiões temi que ele me descobrisse, mas isso não aconteceu. Finalmente chegamos a uma parte do bosque iluminada por tochas e várias pessoas estavam sobre um monte de palha, vestindo túnicas negras. Reconheci todos eles, eram aqueles que ajudavam o padre na missa, com as ofertas, o coro e tudo mais. Eu não entendi o que faziam ali, mas então pude ver melhor o homem que seguia. Sim, era o padre, mas durante todo o tempo que o segui, ele parecia uma pessoa diferente e reconhecível. Mas isso não foi o que me impressionou. O que me deixou travado foi que, do meio da palha em que aquelas pessoas estavam, saiu uma garota que não tinha pupilas. Seus olhos eram completamente brancos, com a boca aberta, deixando escapar abundante saliva que molhava suas roupas. Todos eles tinham crucifixos de prata muito grandes e os apontaram para a garota. Enquanto o padre caminhou até ela e colocou a mão em sua testa, do contato entre os dedos e a pele dela saía vapor, e em vez de gritar, ela parecia rosnar ou rugir, um som que afastou todos os animais próximos. Eu não sabia que um ser humano podia fazer um som semelhante, e de onde eu estava parecia que ela sentia dor. O padre começou a recitar palavras em um idioma muito estranho, evidentemente que eu não conseguia entender, mantendo a Bíblia em suas mãos enquanto com a outra jogava água benta na garota. Era uma cena de filme. Tive que me apoiar em uma árvore para não cair, pois minhas pernas tremiam sem controle. E o medo me paralisava a ponto de eu não ser capaz de me virar e voltar pelo caminho por onde cheguei àquele lugar. A garota começou a se contorcer como se fosse se quebrar. Notei os olhares de horror daqueles que rodeavam a garota.
A menina começou a falar com uma voz muito grossa, xingando o padre e dizendo que mataria todos os que estavam ali. Essa voz me causa um calafrio até hoje. Não era a voz dela, era a voz de algo das trevas. Chorei sem sequer perceber as lágrimas que caíam pelo meu rosto. Finalmente, algo escuro e ao mesmo tempo semi-transparente saiu do corpo da garota, e ela deixou os braços caírem no instante em que caiu de costas na palha. Todos correram para ela imediatamente, e alguns soltaram os crucifixos. Foi então que ouvi 2 deles dizerem que o exorcismo tinha sido realizado com sucesso, mas que a garota não sobreviveu. O padre confirmou, verificando seus sinais, e foi ele quem decretou que o corpo não podia ser encontrado. 2 dos que estavam ali pegaram pás e levaram o corpo para um lugar mais profundo, no meio da mata. Eu decidi que não os seguiria por nada no mundo. Se me descobrissem, quem sabe o que fariam comigo. Corri de volta para casa e jurei que nunca diria nada a respeito. Meses depois, esses rumores surgiram e uma senhora disse que o padre de alguma forma escondia seu rosto à noite para que ninguém o reconhecesse. Talvez ele tenha feito isso na vez que eu o segui, mas continuei com minha vida, tentando esquecer o que aconteceu. Agora acompanhe a próxima história. Meu nome é Maria José Galindo, nasci em Ensenada, no México, mas desde os 18 anos vim morar com minha mãe nos Estados Unidos, especificamente na Califórnia. Antes eu morava com meu pai e meus 2 irmãos, mas quando ele se casou novamente, teve alguns problemas com a nova esposa, e foi por isso que decidi me mudar com minha mãe. Quando cheguei, ela me disse que eu teria que trabalhar para ajudar com as despesas da casa, mas eu já tinha isso em mente, pois também queria juntar dinheiro para entrar na universidade. Lembro que procurei trabalho em muitos lugares, mas não fui contratado em nenhum, até que minha mãe mencionou que uma amiga dela conhecia um senhor que estava procurando uma recepcionista para o turno da noite em seu motel. O lugar ficava nos arredores da cidade, já na estrada, e o salário era muito bom. Eu aceitei sem fazer perguntas, estava desesperada para conseguir um emprego e ter meu próprio dinheiro, e sempre preferia a noite ao dia, então não tinha problema em trabalhar nesse turno. Minha mãe me emprestaria seu carro e eu o devolveria pela manhã, antes dela sair para o trabalho. Tudo parecia perfeito. Então fui ao lugar para a entrevista e fui contratado imediatamente. O senhor me mostrou o lugar. Era um motel de beira de estrada e, tenho que dizer, estava bastante descuidado. Parecia um lugar antigo, fora de época. Os quartos tinham papel de parede floral e os móveis também eram bem antigos. Sem dúvida, a primeira coisa que pensei foi que eu nunca me hospedaria naquele lugar, mas enfim, isso não me incomodava. O senhor me disse que quase não recebiam hóspedes naquela época do ano. Estávamos em janeiro, logo após as festas de fim de ano, então o lugar estava bem tranquilo. Ele disse que havia noites em que o motel não recebia nenhum hóspede, então seria algo fácil para mim. Pelo menos foi o que ele disse. No meu turno não haveria mais nenhum funcionário além de mim, pois a camareira chegava de manhã. Meu trabalho seria apenas estar na recepção e levar os hóspedes aos quartos, se necessário. Parecia muito fácil. Chegou minha primeira noite de trabalho. Cheguei ao lugar às 10 da noite, onde o senhor já me esperava. Ele atendia seu próprio motel durante o dia, me deu as últimas instruções e foi embora. Quando ele saiu, a sensação de solidão naquele lugar era incrível. Podia ver lá fora pela porta de vidro e só via a escuridão da estrada. Era algo intimidante, causaria alguma sensação em qualquer um, por mais corajoso que fosse. Para me distrair, comecei a jogar alguns jogos que tinha baixado no meu telefone, pois não havia sinal nem internet no lugar. Se quisesse fazer uma ligação, tinha que ser pelo telefone da recepção. De repente o telefone começou a tocar. Levei um susto, pois estava em completo silêncio quando ouvi o toque. Quando fui atender, vi que era uma ligação do quarto número 7. Achei estranho, pois, segundo eu, não havia ninguém hospedado ali naquela noite. Quando cheguei, não vi nenhum carro estacionado e o senhor também não me disse nada. Mesmo assim, atendi o telefone e ninguém respondeu. Fiquei alguns segundos perguntando quem era, mas continuaram sem responder. Desliguei o telefone e não soube o que fazer. Somente fiz o sinal da cruz e comecei a me sentir tensa. A única coisa que me ocorreu foi sair e ir até aquele quarto para ver se havia alguém e perguntar se precisavam de algo. Peguei meu telefone e caminhei até o quarto 7. As luzes estavam apagadas e não havia nenhum barulho.
Mesmo assim, bati na porta várias vezes e ninguém respondeu. Peguei a chave mestra e abri a porta. Tudo estava escuro. Acendi a luz e o quarto estava vazio. A cama feita e tudo arrumado, não havia ninguém lá. Apaguei a luz, saí e tranquei a porta novamente. Voltei correndo para a recepção, pois estava muito frio e sim, eu estava com medo. Sentei-me novamente atrás do balcão, tentando entender quem havia ligado daquele quarto quando de repente o telefone tocou. Sim, era uma ligação do quarto 7 de novo. Desta vez levantei o telefone sem dizer nada. Meu coração batia muito rápido e sentia arrepios pelo corpo. Ninguém respondia, não se ouvia nada do outro lado da linha, até que me animei a dizer: "Quem está ligando?" Foi quando ouvi o choro de uma mulher, seguido de risadas dela mesma. Desliguei o telefone imediatamente, todo o meu corpo tremia. Estava com muito medo, sabia que não havia ninguém ali, mas aquele quarto estava vazio, trancado e as janelas tinham grades. Não sabia o que estava acontecendo. Pensei em ligar para o senhor para contar o que estava ocorrendo, mas ao mesmo tempo senti vergonha de que ele me achasse louca. Não queria perder o emprego na primeira noite, então não liguei. Tentei não me sugestionar e continuei jogando no meu celular. Às 3 da manhã o sono estava me vencendo, então decidi ir para o quartinho atrás da recepção. Lá havia uma cafeteira e um pote cheio de biscoitos. O senhor tinha me dito que eu poderia pegar o que quisesse e fazer quantos cafés eu precisasse. Enquanto estava lá preparando o café, ouvi alguém tocar a campainha do balcão. Desliguei a cafeteira e dei uma ajeitada no cabelo para sair e atender o cliente ou clientes que tinham chegado. Saí com um sorriso, esperando recebê-los, mas quando cheguei à recepção não havia ninguém. Saí correndo para ver se via alguém indo embora, sei lá, mas não havia absolutamente ninguém. Enquanto estava lá fora, vi pelo canto do olho uma luz de um quarto que acendeu e apagou. Então fui até aquele quarto, que era o número 3, e vi uma silhueta passando pela janela. Bati na porta várias vezes, mas ninguém abriu. Até que ouvi a voz de uma garota lá dentro. Com uma voz muito amável, ela perguntou o que eu precisava. Fiquei surpresa que houvesse uma hóspede naquela noite. Então apenas perguntei se estava tudo bem. E ela respondeu que sim, com uma voz muito gentil. Eu disse que qualquer coisa que precisasse, eu estaria na recepção, mas ela não respondeu mais. Então voltei a me sentar atrás do balcão e alguns momentos depois recebi uma ligação. Era o dono do lugar, perguntando se estava tudo bem, pois ele tinha uma sensação de que algo estava errado no motel. Achei estranho ele me dizer isso, mas respondi que estava tudo bem, que tinha acabado de perguntar à nossa hóspede se estava tudo em ordem, e ela tinha dito que sim. O senhor me interrompeu dizendo: "Qual hóspede? Alguém chegou depois que eu fui embora?" Eu respondi que não, que supus que já estava quando eu cheguei, pois durante todo o meu turno ninguém havia chegado para se hospedar no motel. Ele desligou, dizendo: "Estou indo até aí." Eu estava assustada. Tinha certeza de que havia uma mulher naquele quarto com quem eu havia falado, então decidi ligar para o dormitório. O telefone tocou por muito tempo, até que alguém atendeu. Essa era a prova de que havia alguém lá. Eu falei, mas ninguém respondeu, então decidi desligar. Tranquei a recepção até o senhor chegar. O medo que senti era algo incrível, difícil de explicar. O senhor chegou depois de uns 30 minutos, vi ele pelo vidro, ele foi diretamente para onde estavam os quartos, então eu saí atrás dele, dizendo para ter cuidado. E quando ele abriu a porta, o quarto estava completamente vazio, tudo estava do jeito que era para estar, exatamente como a camareira tinha deixado. Ele trancou o quarto novamente e me disse que isso já estava acontecendo há algum tempo, que por isso os recepcionistas daquele turno tinham renunciado, pois não aguentavam tudo que acontecia naquele lugar. O senhor não sabia mais o que fazer, parecia bastante desesperado. Ele me contou que o lugar já era muito velho, disse que seus avós o haviam construído há muitos anos e era um negócio da família por gerações. Também me contou que nos anos 70, em um dos quartos, um homem tirou a vida de uma mulher de uma maneira muito cruel e desumana. Desde aquele dia, o lugar nunca mais foi o mesmo. O senhor parecia triste e desesperado ao mesmo tempo e estava convencido de que eu também iria renunciar. Eu disse que talvez ajudasse chamar um padre para benzer o lugar, pois era mais do que óbvio que tudo o que acontecia ali eram coisas paranormais. O lugar realmente estava amaldiçoado, ou como quer que se chame. Com muita pena e um pouco de vergonha,
Não me restou outra opção a não ser renunciar, pois não estava disposta a viver aquilo noite após noite naquele lugar sombrio. Nunca mais voltei lá, então não sei se atualmente ainda há essa atividade paranormal no motel, nem sei se ainda existe. Mas sinto pena de quem passa a noite lá, pois nem pagando eu ficaria. Não se esqueça de curtir o vídeo. Agora vamos a mais um relato. Meu nome é Juan Carlos e tenho 21 anos. Não me importo de revelar minha identidade. Sigo este fórum há 2 anos, mas só agora tive coragem para compartilhar minha experiência. Demorei para reunir essa coragem. Muitos riram dessa história que aconteceu quando eu tinha 12 anos. Somente minha família e eu sabemos como realmente tudo começou em um domingo, quando saíamos da missa. Naquela época, minha família era muito apegada à igreja, então ir à missa era uma atividade que nunca deixávamos passar. Como sempre, ao sair, fomos à loja comprar algumas coisas para o café da manhã. Minha mãe, minha irmã e eu fomos à seção de pães para pegar alguns pãezinhos. Estava completamente vazia, só estávamos nós 3 lá. Afastei-me alguns passos para pegar um saco de pães. Atrás de mim havia apenas uma prateleira, mas senti algo como uma energia. Não sei como descrever, mas senti que precisava olhar para trás. Quando fiz, vi que algo se agachou instantaneamente para se esconder de forma impossível atrás daquela prateleira. Eu vi por uma fração de segundo, mas eu vi. Era um homem alto, completamente negro, não como uma pessoa de pele escura, não me refiro a isso. Era completamente negro. Sua pele, seus olhos, suas roupas, seu chapéu, tudo tão negro que não tinha rosto. Ele desapareceu na prateleira e eu senti que ia desmaiar de susto. Quando minha mãe se aproximou para me segurar, o rosto dela era de surpresa, mas também de medo, como se ela também tivesse visto algo. Acho que tentando me proteger, como qualquer mãe faria, ela disse que não era nada, que eu me acalmasse, que o que eu tinha visto era a sombra do meu pai que estava se aproximando e, como de fato meu pai estava chegando, tentei me acalmar, convencer-me de que isso era o que eu tinha visto. Mas, ao chegar em casa, minha mãe me chamou e, sem explicar muito, disse que iria me passar o círio, a vela santa que vendem na igreja. Diante da minha insistência, ela finalmente me disse que era para tirar o susto, as más vibrações. Acendeu e começou a passar a vela pelo meu corpo, mas a vela se apagou. Ela acendeu novamente e a vela apagou-se de novo e mais uma vez parecia que alguém soprava. Até dava para ver a chama se dobrando como quando alguém sopra forte, mas não havia vento nenhum naquele quarto, nada que pudesse explicar porque a vela estava reagindo daquela forma. Minha mãe, sempre positiva e tentando me acalmar, disse com uma voz que não conseguia esconder certo nervosismo, que era só o ar, mas novamente não havia nenhuma corrente ali. Tentei seguir o dia normalmente, sem imaginar o que estava por vir. No dia seguinte, acordei com febre, me sentia extremamente fraco. Minha mãe, ao me ver, se surpreendeu com o quão pálido eu estava e me levou ao médico. Mas depois de 3 dias eu não melhorava, só piorava. Tanto minha saúde quanto meu estado de ânimo estavam deteriorando. Eu me olhava no espelho e quase não me reconhecia, com olheiras, pálido, cansado. À noite, o medo não me deixava dormir. E quando o cansaço finalmente vencia, eu acordava tremendo de frio. Em casa comecei a ouvir ruídos estranhos, como se houvesse mais alguém comigo, alguém andando pelos corredores, movendo as coisas, especialmente à noite. E também parei de comer. No 4º dia, desesperada, minha mãe recorreu a um contato que minha avó havia dado, mas que ela relutava em usar até então. Me levaram a uma mulher, mas a senhora não conseguiu nada. Me levaram a outra, mas também não pôde me ajudar. E uma terceira também não teve sucesso, mas disse algo muito importante à minha mãe, que precisavam me curar rapidamente, porque um velho maldito queria me levar. Finalmente, uma irmã do meu avô nos disse que conhecia alguém realmente bom e assim me levaram. Lembro-me vagamente de que chegamos a uma casa onde meus pais explicaram minha situação, mas a pessoa simplesmente lhes deu um endereço e disse que precisavam me levar lá imediatamente. Já no 2º lugar, uma senhora saiu e me levou a um quarto, ignorando a fila de pessoas esperando para ser atendidas. Ela deu uma lista aos meus pais, uma lista de coisas que precisavam trazer o mais rápido possível naquele momento. Para ser sincero, eu já não tinha muitas esperanças. Eu me sentia cansado, sentia que ia morrer
e que não podia fazer nada para evitar. A senhora então repetiu umas palavras que já tínhamos ouvido. Um velho está levando seu garoto. Ela fez meus pais saírem do quarto e me pediu para ficar apenas de roupa de baixo. Depois me mandou sentar em um canto virado para a parede. Disse para fechar os olhos e que, independentemente do que eu ouvisse, não deveria abrir os olhos nem me virar. Então começou um ritual. Eu ouvia sua voz fazendo orações, até que a voz mudou, tornou-se demoníaca, começou a falar em outro idioma. Por mais que sentisse necessidade, não virei. Apenas abri um pouco os olhos, mas não virei. Ouvi então os mesmos sons que ouvi em casa, como alguém caminhando pelo lugar, tropeçando em tudo, movendo as coisas. Os sons eram idênticos. Depois de cerca de 1 hora, finalmente terminou. A senhora chamou meus pais e explicou na minha frente que eu tinha algo dentro de mim. Eu estava tão cansado, tão tonto, que minhas lembranças são vagas, mas lembro que ela disse que quase não conseguiu, que por pouco não me levaram. Meus pais se surpreenderam, porque assim que saímos daquela casa, as olheiras desapareceram do meu rosto, recuperei minha cor e estava com fome, muita fome. Lembro exatamente onde me levaram para comer naquele dia. Foi a refeição mais deliciosa que me recordo de ter provado, como se representasse uma segunda chance de viver. Encerramos os relatos de hoje. Agradeço de coração a todos que acompanharam até aqui e um abraço especial aos inscritos do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Com carinho, seu amigo Raul.